A vida é feita de escolhas. Escolha a vida eterna. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Conheça, ame, viva e divulgue a graça de Jesus. Glórias a Deus. Graça e paz. Meus amados irmãos, povo, que seja na alegria ou na tristeza, confia em Deus e simplesmente ama. E a palavra de Deus nos diz assim, na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 1. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, o frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também, antigamente, as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como um vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Louvemos aquele cujos juízos são insondáveis e os caminhos inescrutáveis. Meu amado irmão e amada irmã, que esta palavra te traga entendimento e paz, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo. Como é que você trata as coisas de que você gosta? Por exemplo, o teu pet? O teu celular? Você os atira no chão? Ou dá socos neles? Quando está aborrecido ou quando o sinal da internet está fraco? Os pets são normalmente animais delicados que esperam receber da nossa parte amor e carinho. E o aparelho celular é um equipamento eletrônico e, como todo equipamento eletrônico, é muito sensível. Precisa ser tratado com cuidado. Certamente você ama e cuida bem do seu pet. E mesmo que você tenha dinheiro de sobra, não é agradável estar trocando de telefone toda semana devido a descuidos sistemáticos ou um tratamento inadequado. Ninguém gosta de gastar dinheiro sem necessidade.
Até mesmo aquelas pessoas tidas como de pavio curto, que se revoltam a toda hora contra tudo e contra todos, compreendem que é preciso ter uma postura adequada para cada situação que se apresenta nas nossas vidas. E que existe a hora de pegar pesado e a hora de pegar de leve. Há tempo para todo propósito e para toda obra debaixo do céu. E há também a forma correta de se fazer cada coisa. Não é aceitável que alguém trate melhor a um pet ou a um objeto do que trata um ser humano. Isso é falta de sabedoria e falta de fidelidade às ordens de Deus. Coragem, músculos e força. Deus nos fez, a nós, varões, homens de Deus, com uma estrutura física e psicológica robusta e adequada para protegermos as nossas famílias e as nossas propriedades. E Ele nos concedeu atributos como a inteligência e a intrepidez que nos permitem, quando necessário, guerrear guerras, combater inimigos e enfrentar desafios de alta complexidade física. Deus sabia muito bem o que estava fazendo. Ele já conhecia tudo o que nós teríamos que encarar nessa nossa luta por sobrevivência. Ele criou a espécie humana à sua imagem e semelhança por amor. E Ele nos fez fortes porque Ele é um Deus forte e poderosos para enfrentarmos as batalhas da vida e dominarmos, para sairmos vitoriosos, porque Ele é um Deus vitorioso. Mas a vida não é feita apenas de conflitos e contendas. Deus nos concedeu esta vida para sermos provados no cumprimento da missão que Ele nos atribuiu, mas também para desfrutarmos do melhor desta vida. E justamente por isso foi que Deus criou a mulher, a nossa ajudadora idônea. Ele a gerou da costela do homem, mas Ele a fez muito delicada e frágil, diferente de nós, para que nós nos apaixonemos e para que nós, homens, deixemos de lado toda a nossa força e bravura e a tratemos como uma flor, como uma joia preciosa, com mais cuidado do que aquele que dedicamos ao nosso pet ou ao nosso celular. Não foi para usarmos a nossa massa muscular e a nossa estatura física contra ela. Deus nos fez homens valentes e não covardes. E assim é como tem sido desde a criação. E muito embora a relação entre homem e mulher tenha mudado muito nos últimos anos, por conta dos movimentos feministas que extinguiram todo o romantismo que antes havia, as mulheres não se fortaleceram fisicamente. E elas já sabem que nós, homens, somos fortes. Então, não existe razão para nos exibirmos e as fazermos sentir a nossa força e o poder da nossa musculatura.
Não existe razão para isso, porque o mundo muda a cada dia, mas o nosso Deus, que não muda, não incluiu a permissão do uso da agressão e da violência conjugal no seu ato de criação. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:17. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. O Senhor deseja que todos tenhamos famílias felizes. Família perfeita não existe, porque não existem pessoas perfeitas. Perfeito é apenas o nosso bom Deus. Mas existem famílias felizes, a despeito das imperfeições. Na nossa primeira mensagem desta série, do amor ao desamor, a de número 376, nós comentamos sobre os 4 tipos de amor encontrados na Bíblia e a interdependência entre eles. Falamos também do perigo do casamento fundamentado apenas no amor eros e a necessidade de cultivarmos amor em nossos corações, em especial o amor ágape, que rege as demais variantes do amor. Na nossa segunda mensagem desta série, a anterior, de número 378, nós tratamos das causas do desamor com um ênfase nas obrigações conjugais, em particular do dever da mulher com relação à vida íntima do casal e do seu descumprimento como sendo uma das possíveis causas da separação e dissolução familiar. E se você, meu amado irmão, ficou falando para sua esposa: tá vendo? Tem que isso, tem que aquilo, e pensou que só as mulheres têm obrigação, cuidado. Nesta mensagem, vamos trabalhar, ainda dentro do mesmo espírito, as obrigações do homem, do marido, do cabeça da família e a sua forma de tratamento como verdadeiro varão de Deus, da mulher que Deus lhe deu para amar. Então espere um pouco antes de ficar dando pulos de alegria sozinho e soltando fogos de artifício. Assista primeiramente a esta mensagem até o fim e eu asseguro que você irá comemorar juntamente com aquela que você jurou amar até a morte. Se existe casamento,
tem que haver alegria, união e entendimento. Então não pode haver comemoração isolada de apenas uma das partes. Afinal, os dois são uma única carne. Tem que ser os dois juntos, na tristeza e na alegria. E os dois com Jesus e com a sabedoria do Senhor. Provérbios 5:15. Bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora e pelas ruas os ribeiros de águas. Seja para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. No trecho inicial que apresentamos, da primeira epístola de Pedro, capítulo 3, temos nos versículos 1 a 3 uma recomendação feita pelo apóstolo para que as mulheres se sujeitem aos seus maridos. Pedro não está sugerindo que as mulheres tenham que ser servas dos seus maridos. Não. O que ele recomenda é que elas tenham o devido respeito pelos seus maridos, que são as cabeças da família. Vale lembrar que a sujeição das mulheres aos maridos não é machismo, como dizem por aí. É a ordem de Deus. Todo corpo tem uma única cabeça. E qualquer corpo com duas cabeças é um monstro. E nem precisamos dizer isso, que Pedro, nessa passagem, fala às mulheres. Mas o respeito tem que ser mútuo, tanto da parte da mulher quanto da parte do homem. Desse modo, a mulher pode e deve expressar a sua opinião e posição a respeito de qualquer assunto e argumentar. Mas ambos precisam saber a forma como se pronunciar. E precisam compreender que, segundo o Senhor, a decisão final corresponde ao marido. Pedro sugere que, com o uso da humildade, mansidão e respeito pelo amor ágape, as mulheres de Deus podem fazer com que os maridos que não obedecem à palavra de Deus possam se converter ao Senhor, mesmo sem necessidade de elas realizarem a pregação da palavra, simplesmente com a sua postura. Pedro sugere ainda que as mulheres mantenham a sua vida casta, em temor a Deus, o que significa se conservar em castidade, moralmente limpas e puras, sem pensamentos, palavras e ações pecaminosas, e sem qualquer tipo de atividade sexual antes do casamento. E que o enfeite delas não seja apenas o externo, o exterior, pelos penteados, pelo uso de joias de ouro e pela beleza dos vestidos, mas que elas embelezem o seu interior com o homem amado guardado no coração, dentro de um espírito manso e quieto.
Meus irmãos, isso é sabedoria. Sabedoria que o ser humano perdeu no tempo. Mesmo sendo algo precioso para Deus. E é também fator gerador de longevidade para a relação do casal. Porque no livro de Provérbios encontramos a revelação de Deus feita através de Salomão de que a mulher sábia edifica a sua casa, enquanto que a tola a destrói com as próprias mãos. 1 de Pedro 3, 1. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Provérbios 14, 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Nos versículos 5 a 6, Pedro justifica a sua recomendação às varoas, esclarecendo que no passado as santas mulheres de Deus e que esperavam em Deus se vestiam e procediam assim, da forma como ele apresentou, e que elas estavam sempre sujeitas aos seus maridos, compreendendo e aceitando que a família tem um líder. E ele cita como exemplo Sara, mãe das mulheres daquele tempo, que obedecia a Abraão, chegando até mesmo a chamá-lo de Senhor. E diz Pedro que agindo desse modo e fazendo o bem, as mulheres não precisariam temer nenhuma surpresa. 1 de Pedro 3, 5. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vossas filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Já no versículo 7, que encerra o nosso trecho inicial, Pedro dirige a sua palavra aos maridos, para que vivam com as suas mulheres em um clima de entendimento, para que honrem e respeitem as suas mulheres como sendo o vaso mais fraco, a parte mais frágil e delicada, porque é juntamente com elas, com as mulheres, que nós herdaremos a graça da vida. Vejam, que não é para tratar as mulheres com autoridade, com arrogância e nem com violência. É com respeito e com amor. E a palavra-chave para esta nossa mensagem, meus irmãos, é entendimento. E procedendo desse modo, as nossas orações não serão impedidas. Vejam, meus irmãos, como Deus valoriza o amor em todas as suas variantes. A união, o respeito e o entendimento entre um casal. O que Pedro está dizendo nesse trecho, naturalmente inspirado por Deus, é
que se um homem maltrata a sua esposa e não a honra como sendo o vaso mais fraco, isso é inaceitável para o Senhor, porque é pecado. E Deus não recebe as orações desse homem. Ele pode orar, orar e orar, mas as suas orações não chegam até Deus. Isso é muito grave. E é mais uma demonstração da justiça do nosso Deus, que não aceita e não consegue conviver com o pecado. E já nos advertiu que o salário do pecado é a morte. Mas, por Jesus Cristo, vivendo em santidade, nós temos o dom gratuito da vida eterna. 1 de Pedro 3, 7. Igualmente vós, maridos, coabitais com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Romanos 6, 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor, louvado seja o Senhor. Nós não merecemos nada, meus irmãos, mas Deus nos ama e dá a vida eterna aos que lhe são fiéis. No entanto, meus irmãos, a despeito da ordem deixada por Deus, temos homens dentro da Igreja de Deus que aparentemente pularam esse trecho durante a leitura bíblica. Mas se temos que tratar as nossas mulheres com amor, honra e com carinho, em um clima de entendimento, então existem algumas expressões que também precisam ser eliminadas do vocabulário conjugal masculino. Por exemplo, tem que ser agora. A vida humana comporta várias atividades que precisam ser realizadas. Como vimos na nossa mensagem anterior, existe a obrigação mútua, de um para com o outro, da prática do amor eros. Mas aqui Deus nos alerta de que tem que ser com entendimento e respeito. E conscientes de que a mulher é o vaso mais fraco, não devemos usar autoridade para conseguirmos dela o que queremos. Precisa ser com consentimento mútuo. Outra frase demoníaca e ofensiva é: quer que eu saia para procurar outra? Meus irmãos, não tratem como uma prostituta a mulher que Deus colocou nas suas vidas para serem amadas. Elas não são como as outras a que você se refere. Ela é tua ajudadora idônea, a tua companheira. Mas cuidado, nós estamos falando tua, mas ela não é propriedade tua.
Deus não te deu a pessoa dela. Deus te deu o direito de coabitar com ela em paz. De morar com ela e juntos construírem um lar e uma família. Não se sinta o dono dela. Outra frase do maligno é: se não fizer o que eu quero, vai ver o que vai acontecer. O que é isso, meu irmão? Se prevalecendo da sua robustez e ameaçando o vaso mais fraco? Não seja um covarde, seja amoroso. Seja amoroso como um homem de Deus. Semeie amor para colher amor. O nosso Deus, que requer o entendimento entre os casais, te deu uma companhia e não um objeto para você usar ou uma refém para você ameaçar. E muito menos um saco de pancadas para você bater. Nós somos árvores boas, ou não somos? Árvores boas têm que dar bons frutos. Gálatas 6, 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção. Mas o que semeia no espírito se fará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo se faremos, se não houvermos desfalecido. Provérbios 22, 8. O que semear a perversidade, cegará males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. Mateus 7, 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Louvado seja o Senhor. Glórias ao nosso Deus de justiça. Existe ainda mais uma outra frase que os homens precisam deixar de usar contra as mulheres. Você não é mais aquela. Seja injusto com a tua companheira fiel. Ela não precisa de humilhação, ela precisa de amor. Você também já não é mais o mesmo? Olhe para a tua barriga e faça uma selfie do teu rosto. Se no namoro você ousasse falar com ela dessa forma, é possível que vocês nem mesmo tivessem se casado. Ninguém te obrigou a se casar com essa pessoa. Foi decisão tua. Portanto, proceda com justiça e haja com a devida responsabilidade pelos teus atos. Muitas pessoas mudam devido às contingências e circunstâncias.
difícil uma pessoa prosseguir oferecendo o mesmo amor a alguém de quem recebe maus tratos. Outro aspecto muito importante de se comentar é que muitos se aproveitam da dependência financeira da mulher para assediá-la, para explorá-la, humilhá-la e até mesmo a violentá-la. Isso é outro ato de covardia. É um absurdo as ocorrências que chegam a público de violência doméstica e abuso de familiares. Não é só da esposa, de familiares. Meus irmãos, o ímpio está perdido e nós não vamos conseguir mudar o mundo. Mas dentre o povo evangélico, com o conhecimento da verdade, com o conhecimento de Deus, ocorrências desse tipo são inaceitáveis. Inaceitáveis para a sociedade e muito menos para Deus. Colossenses 3:19. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Levítico 18:5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Ouviram bem o que Deus está falando. O homem, como o cabeça da família, tem algumas obrigações na integração do casal. Na nossa mensagem anterior, comentamos, por exemplo, que a mulher não deve alegar aquela conhecida dor de cabeça marota. Vocês sabem do que estou falando. Não pode fazer isso para se esquivar do seu dever conjugal. Mas notem bem, dor de cabeça existe. E pode ser que ela esteja mesmo com dor de cabeça. É preciso que o casal tenha conhecimento mútuo e entendimento. Meus irmãos, a obrigação de ambas as partes não dá a nenhum dos dois o direito à violação. Nós somos pessoas de Deus e não estupradores. Tenham cuidado. O abuso verbal também é abuso. E ninguém se casa para sofrer maus tratos. O nosso Deus recomenda sempre, e em todos os casos, o entendimento. Quando existe o amor ágape, além do amor eros, com certeza cada um vai se preocupar mais em agradar e atender aos anseios e necessidades do outro. Então, conflitos dessa espécie não devem ocorrer. E é sempre bom lembrar de que o homem também tem que atender às necessidades da mulher. Nós não podemos ser egoístas. O verdadeiro amor não comporta o egoísmo. Na família egoísta, cada um cuida do seu interesse. Mas na família feliz, todos cuidam do
do interesse de todos. Em sua primeira carta a Timóteo, o apóstolo Paulo nos revela que os que não cuidam dos da sua família negam a fé e são piores do que o ímpio. Filipenses 2, 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. 1 de Timóteo 5, 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. O maltrato com a esposa, que é o repúdio, é inaceitável para as pessoas do mundo, mas esse assunto assume muito maior gravidade quando estamos falando das pessoas de Deus. Como pode um homem de Deus ofender, xingar e agredir fisicamente a sua companheira, desafiando as leis de Deus, e esperar que ela ainda lhe dê carinho e amor? Pois existem homens de Deus maltratando as suas esposas e ainda reclamando da falta de atenção e interesse por eles da parte delas. Existem inúmeros relatos de varões evangélicos que vão aos cultos e oram, e falam em línguas, e profetizam. São verdadeiros anjos de Deus na congregação. Mas chegam em casa, espancam as suas esposas, se transformam em demônios, revelando a dureza dos seus corações e a sua falsidade. E não estamos falando de novatos na fé, mas de pessoas veteranas e até com hierarquia na casa de Deus. Esse é um típico caso em que Deus aprova a separação, mesmo havendo um pedido de perdão, se não houver uma sensível mudança de atitude. Uma pessoa com esse perfil não tem o Espírito Santo de Deus. É outro espírito. Não está convertida e não é luz, é pura treva. E tem contas a prestar ao Senhor. Mas que comunhão tem a luz com as trevas? O próprio Deus nos diz, através do apóstolo Paulo, saí do meio deles e apartai-vos. E através do profeta Amós, o Senhor nos lança uma pergunta. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo?
Tudo isso, meus irmãos, culmina com a ordem de Deus para os casais. Precisa haver entendimento. É importante, note bem, preste atenção, meus irmãos, é importante compreendermos que quem separa o casal não é exatamente quem toma a decisão de se separar, mas é aquele que gera e mantém a causa da separação, seja o homem ou a mulher. Ora, o que Deus ajuntou, não separe o homem. 2 de Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Amós 3:3. Porventura, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Marcos 10:4. E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo, disse-lhes: Pela dureza dos vossos corações, vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim, já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem, e nem a mulher. Uma família feliz dá segurança e estabilidade aos seus membros. E é algo raro nos dias de hoje, em que a duração dos casamentos é muito curta. E no nosso país anda em torno dos 13 anos. Não esperam nem os filhos alcançar a maioridade. Precisamos todos, tanto nós homens quanto as mulheres, temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. É procedendo assim que Deus abençoa as nossas vidas e as nossas famílias. A Bíblia nos dá várias recomendações de como termos uma família feliz. Muitas recomendações. Vejamos uma delas. Salmo 128, 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Nós não temos que ter medo de Deus. Medo é para os ímpios, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Mas nós temos que temer ao Senhor, nós temos que respeitar ao Senhor e seguir aos mandamentos dele. É assim que dá certo.
aprendamos com os nossos erros. Normalmente, as pessoas não dedicam atenção aos pequenos problemas. Eles são ignorados justamente por serem pequenos. Mas o acúmulo dos pequenos problemas forma um grande problema. É como aquela gota d'água que vai se acumulando dia após dia e em um momento transborda e transtorna a vida. E essas coisas ocorrem, como disse Jesus, devido à dureza do coração das pessoas. Porque no lugar onde deveria haver amor e diálogo aberto, existe apenas mágoas e falta de perdão. Observem, meus irmãos, que o amor eros é egoísta. Ele visa apenas a satisfação pessoal do indivíduo. Mas as demais variantes do amor, ao contrário, são altruístas. O amor ágape busca a satisfação, a alegria e a felicidade da pessoa amada. O amor storge busca a conservação do ambiente familiar em paz e harmonia. E o amor filia visa ajudar ao próximo. Todas as variantes do amor bíblico são fundamentais para a existência e manutenção da família. Nunca nos esquecendo de que o fundamental, o principal, é que acima de tudo devemos amar a Deus. E quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. E é também amado, tanto pelo Pai quanto pelo Filho. E o Filho se manifestará a ele. É promessa. Promessa de Jesus. Viver é uma tarefa difícil. Conviver é muito mais para quem não tem o verdadeiro Deus. Precisamos aprender que nós não temos sorte. Nós não precisamos de sorte. Nós temos Deus. E isso já nos faz mais do que vencedores. Entre um casal ou dentro de uma família, precisa haver Deus. Precisa haver também amor, compreensão, perdão e entendimento. Deus requer do casal entendimento para que se amoleçam os corações e para que as nossas vidas não decaiam do amor ao desamor, mas para que nós permaneçamos no amor de Jesus. Santo é o Senhor dos exércitos. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham a fazer parte do nosso grupo. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão aqui abaixo chamado inscrever-se.
para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular com o nosso logo, que irá aparecer ao final. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. E pronto, você já será um dos nossos, com total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 300 mensagens em vídeo publicadas. Cresça conosco no conhecimento do nosso Senhor e Redentor, Jesus Cristo. E certamente você também vai se interessar por algumas das mensagens que iremos sugerir. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, não rejeite as verdades de Deus e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amando na alegria e na tristeza a Deus e aquela pessoa que Ele colocou no seu caminho, fazendo segundo as orientações do Senhor.